pessoal, dando continuidade ao nossos estudos, nós vamos abordar o transistor bipolar de junção, ou transistor de junção bipolar. Às vezes depende da nomenclatura de alguns autores, tá? Como é abordado o transistor. Então, entre 1904 e 1947, a válvula eletrônica foi o dispositivo eletrônico mais utilizado dentro do mundo da eletrônica. Tá? Então temos as válvulas triodo, as válvulas diodo, as válvulas tetrodo e pentodo. Tá? Então em 1904, J.A. Fleming desenvolve a válvula diodo. Em 1906, Lydia Forrest ele adiciona um terceiro elemento que ele chamou de grade de controle. Daí surge a válvula triodo, e aí percebe-se a capacidade de amplificação da válvula. E a partir daí, nos anos seguintes, o rádio, a televisão, sistemas de radares e diversas aplicações para computadores também, diversos sistemas se valeram da utilização das válvulas. Tá? Na figura ao lado nós temos o Dr. Shockley, Dr. Bardeen e Dr. Brattain, tá? Que participaram do desenvolvimento do transistor. Então esse é o primeiro transistor, tá? Fotografia cortesia dos arquivos da AT&T, tá? E vamos para a construção do transistor. Então o transistor é um dispositivo de 3 camadas que pode ser constituído de 2 camadas de material do tipo N e uma do tipo P, ou 2 camadas do tipo P e uma do tipo N. No primeiro caso temos o transistor NPN e no segundo caso temos o transistor PNP. Então na figura 3A, nós temos na 3A temos um transistor PNP, onde nós temos 3 camadas do tipo P e uma do tipo N. E na figura 3B nós temos 3 camadas do tipo N e uma do tipo B. E o que caracteriza um transistor NPN. Vai se lembrar também que nós temos a presença de alguns dos terminais de base, emissor e coletor, tá? Que são os terminais presentes num transistor bipolar de junção. Então, a camada de emissor ela é fortemente dopada, enquanto a base e o coletor possuem uma dopagem leve. Tá? Então, nós vimos aqui as características de dopagem, né, quando estudamos dispositivos semicondutores e diodos. E esse material de dopagem são impurezas que são acrescentadas ao cristal. Algumas são doadoras, outras são receptoras, e dependendo da característica e do que se queira, esses materiais são inseridos no cristal. Então as camadas externas possuem uma largura maior do que as camadas internas, ou seja, as camadas emissor e coletor elas são maiores do que a camada de base. Isso pode ser visto na figura 3A e 3B. E o termo bipolar se deve ao fato de que as lacunas elétrons participam do processo de injeção de material com polarização oposta. Tá? Então esse é o que define o termo bipolar. De que as lacunas de elétrons participam do processo de injeção no material com polarização oposta. Então, essa é a definição do termo bipolar. Então, se o dispositivo apresentar apenas um portador, ou seja, ser elétron ou lacuna, o dispositivo é considerado unipolar. Então, isso vai ser semelhante ao que ocorre com o diodo Schottky, que estudamos quando vimos os tipos de diodo. Tá? Que apresenta os portadores majoritários, no caso do diodo Schottky. Operação do transistor. Então, a operação básica do transistor será descrita agora por meio do transistor PNP da figura 3A. Tá? Então, nós vamos utilizar a figura 3A como exemplo. Então, a operação do transistor NPN é exatamente a mesma, observando as funções das lacunas e elétrons
apenas trocando as suas funções e fazendo essa analogia com o transistor PNP. Então, a partir daí, definimos a figura 4A, em que o transistor PNP foi redesenhado sem a polarização base coletor. Então, na figura 3A, nós não temos a polarização base coletor. Então, a junção base coletor ela não está polarizada, sendo polarizada apenas a junção base emissor. Na figura 4B, não polarizou-se a junção base emissor e foi polarizada apenas a junção base coletor. Então, na figura 4A, com a polarização direta, e na figura 4B, inserimos a junção base coletor, ela foi polarizada reversamente. Tá? Isso é interessante quando formos estudar a polarização, formos executar os cálculos da polarização de transistores. Então, a região de depressão tem a largura reduzida devido à tensão aplicada, resultando em um fluxo denso de portadores majoritários do material do tipo P para o material do tipo N. Tá? Isso é fazendo essa analogia com a questão da figura 4A. Agora, se removermos a polarização base emissor, tá? Como está na figura 3A, nós tiramos na figura 3A, retiramos a polarização base emissor, tá? Então, teremos agora a figura 3B, tá? Onde foi retirada a polarização base emissor. Na figura 3A não tínhamos polarização base coletor, e na figura 3B nós tiramos a polarização base emissor. Então, temos que observar aqui a semelhança entre a situação e a queda do diodo reversamente polarizado. Tá? Que quando se analisarmos a junção base coletor e base emissor, ela é parecida, que fazer algumas analogias com um diodo. É interessante lembrar que o fluxo de portadores majoritários é igual a zero, o que resulta em apenas um fluxo de portadores minoritários, como é mostrado na figura 3B. No caso, nós temos uma polarização reversa. Tá? Então, na polarização direta, nós temos a presença dos portadores majoritários. Aqui não foi polarizada a junção base coletor. Ao retirarmos já aqui na polarização reversa, tirando a polarização de base emissor, temos a presença de portadores minoritários, tal que caracteriza a polarização reversa, e a análise é semelhante ao que vimos quando estudamos diodos. Um lembrete. Uma junção PN de um transistor é polarizada reversamente, enquanto a outra é polarizada diretamente. Tá? Então, a junção PN de um transistor, vou repetir, é polarizada reversamente, enquanto a outra é polarizada diretamente. Então, isso é uma característica bastante interessante quando estudamos transistores. Enquanto uma junção é polarizada reversamente, a outra é polarizada diretamente. Tá? Então, nós temos na figura 5 o fluxo dos portadores majoritários e minoritários no transistor PNP. Temos a região de depressão, os portadores majoritários, os portadores minoritários de carga. Temos a polarização das junções. Então, aplicando-se a lei das correntes de Kirchhoff, tá? Aqui a aplicação das correntes de Kirchhoff. Veja que é coisa interessante aqui. O que é que diz as correntes das correntes de Kirchhoff? O somatório das correntes que entram numa malha é igual ao somatório das correntes que saem numa malha. Tá? Então, vamos, o que é que isso vai nos levar? Que vejam que está entrando a corrente IE, que é a corrente de emissor, e saindo temos a corrente de base e a corrente de coletor. Então, aplicando a lei das correntes de Kirchhoff, então as correntes que entram numa malha igual às correntes que saem, nós temos que a corrente de emissor é igual à corrente de coletor mais a corrente de base.
tá? E aqui podemos fazer algumas considerações. Lembrando que a corrente coletor é a base é igual a beta e B. Nós temos que chegar em beta e B, que resolvendo essa pequena equação aí, nós podemos chegar à conclusão de que aqui é aproximadamente beta mais 1 e B. Isso é um fator bastante interessante, onde beta, que é igual a HFE, é fornecido pelos fabricantes, tá, nos seus datasheets dos transistores. Então, no entanto, a corrente de coletor possui dois componentes, os portadores majoritários e os minoritários, indicados na figura 3.5. A componente de corrente de minoritária é chamada de corrente de fuga e tem o símbolo ICO, ou seja, corrente de coletor com o terminal aberto. ICO. Essas informações são também presentes, estão presentes no datasheet. A corrente coletor é determinada por: a corrente de coletor é igual à corrente de coletor na parte da componente majoritária, mais a corrente de coletor devido aos portadores minoritários. Isso para ICO, que é com o terminal emissor aberto. Nos transistores de uso geral, a corrente coletor é medida em miliamperes, enquanto a corrente de coletor com o emissor aberto é medida em microamperes ou nanoamperes. Então, a corrente de coletor com a base, aliás, com o emissor aberto, ela é medida em microamperes, enquanto que a corrente de coletor é medida em miliamperes. Isso é fácil de se ver, dado-se ao fato de que a corrente de coletor ela depende do ganho vezes a corrente de base. A ICO, como a IS, o diodo polarizado reversamente, é sensível à temperatura. Isso deve ser levado em conta quando o transistor for submetido a variações de temperatura. De um modo geral, isso é observado em todos os semicondutores. O semicondutor não gosta de variações de temperatura. Tá? Por isso que utilizamos dissipadores de calor em alguns transistores de média e alta potência. Nos preocupamos na questão de refrigerar o ambiente em que dispositivos, sistemas que dependem de dispositivos semicondutores estão em funcionamento. Tá sempre se preocupando com a questão da refrigeração do sistema. Então, o semicondutor em si ele não gosta de temperatura elevada. Tá? E sabemos que os dispositivos aquecem. Então é importante levar-se em consideração na hora de fazer esse projeto, consultar o datasheet e ver se a dissipação de calor, a variação térmica, tá? Em alguns datasheets está presente lá a deriva térmica, ou seja, a variação de tensão em função da temperatura. E isso é um fator importante. Obrigado, pessoal. Essa foi a aula inicial sobre transistores bipolares de junção e vamos seguindo em frente com o nosso curso. Obrigado, dê o seu like, faça seus comentários e vamos em frente. Um abraço sideral.